Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ótima semana a todos. Ô Vera, qual é o balanço possível do último debate que nós tivemos com os candidatos à presidência da República, o que foi realizado no último sábado no SBT, hein? Foi um debate de um pool de veículos, né, realizado no SBT. Perdemos aqui um pouquinho da comunicação com a Vera. Vamos fazer o seguinte, a gente está com a imagem da Vera, mas nós não estamos com o áudio da Vera. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai telefonar para a Vera Magalhães, a gente vai tirar a Vera do vídeo aqui e a gente vai fazer esse contato por telefone. A Vera estava começando a fazer a análise desse debate que foi realizado no último sábado, falava para a gente aqui que foi o debate de um pool de emissoras, né, mas foi sediado lá no SBT. E foi um debate que não contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, no entanto, já confirmou que irá ao próximo debate, próximo e último desse primeiro turno, que vai ser realizado pela TV Globo na quinta-feira. Debate da quinta-feira, logo depois de Pantanal. Vamos ver se a gente já tem aqui o contato reestabelecido com a Vera Magalhães. Acho que a gente já tem o áudio. Não sei se a gente vai ter o vídeo, mas o áudio, pelo menos, certeza que a gente já tem. Vera, você estava começando a fazer a sua análise do debate do último sábado. Prossiga, por favor. Desculpa, Cássia, ouvinte, Imagina. porque caiu a conexão. Eu dizia que foi um debate marcado pela ausência do ex-presidente Lula e havia uma expectativa que ele sofresse a maior quantidade de ataques em razão disso e tivesse algum prejuízo, algo a perder. Mas o debate foi de tal maneira desconjuntado, Cássia, sem nenhum eixo principal, sem que a gente conseguisse tirar exatamente quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, marcado por umas alianças meio estranhas ali entre o padre Kelman, que fez a sua estreia em debates, e o presidente Jair Bolsonaro, meio uma tabelinha também entre Ciro e Bolsonaro, que ao fim e ao cabo, a avaliação, tanto como analista política, quanto a avaliação também que vem do QG do ex-presidente Lula, é que ele não perdeu muito ao não ir. Os ataques feitos a ele foram uma repetição do que ele já vem sofrendo, ligados principalmente à corrupção dos governos petistas e à Lava Jato. E o fato é que ele fez um comício no mesmo horário em São Paulo, em que ele reuniu vários apoiadores, reuniu a Marina, reuniu Geraldo Alckmin, e a avaliação é que ele pode ter tido mais sucesso nessa estratégia dele de virar voto na reta final, fazendo um comício e falando e sendo transmitido nas suas redes, do que indo a um debate com essa quantidade de candidatos, com esse candidato do PTB que fez um papel absolutamente lamentável no debate e que aí sim ele ia ter que se desgastar batendo boca com o Ciro e com o Bolsonaro, algo que ele conseguiu evitar. Fora isso, nada foi possível depreender de positivo do debate. Nenhuma proposta se destacou, nenhum aspecto relevante para o futuro governo, as contas públicas, a questão mesmo da corrupção ficou muito discutida ali na superfície, Bolsonaro tentando se esquivar, muitos pedidos de direito de resposta. Então foi um debate que, a meu ver, não acrescentou muito para o cenário. O destaque ali foi o Ciro, fazendo essa tabelinha que eu me referi com o Bolsonaro, e logo depois do debate ele anunciou que faria um pronunciamento à nação nesta segunda-feira, e o fez, hoje de manhã. Ele fez um pronunciamento ali cercado de alguns apoiadores e tem chamado muita atenção a dificuldade do Ciro de lidar com esse movimento de voto útil que está havendo em cima da candidatura dele, Cássio. Era previsível que isso fosse acontecer. Com as pesquisas dando ali um limite muito estreito entre a possibilidade de haver um segundo turno ou não, era natural que a candidatura de quem está na frente, no caso do Lula, fosse fazer um ataque especulativo sobre os candidatos que detêm alguns votos capazes de migrar. Os do Bolsonaro não vão migrar para o Lula naturalmente. Mas, então, o movimento se dá principalmente sobre os votos do Ciro e da Simone Tebet.
mas o Ciro está reagindo de uma maneira muito indignada, muito raivosa em relação a isso, quando o que se vê na propaganda do Lula não é nada desrespeitoso, não é uma desconstrução da biografia dele, isso não está sendo feito. Nas redes sociais, que é uma bolha, né, ali, principalmente no Twitter, tem uma campanha que eu considero mais problemática, que é essa de que quem não vota no Lula no primeiro turno é fascista ou colabora com o fascismo, e isso desrespeita, de fato, a candidatura do Ciro. Mas ele poderia simplesmente denunciar isso, que é absurdo, e seguir a campanha dele pregando as propostas dele. Mas acontece que o que ele vem fazendo é um movimento de radicalização do discurso e subindo muitas notas na equiparação ali, na equivalência entre Lula e Bolsonaro, chegando a ponto de chamar ambos de nazistas, fascistas, usando nas suas redes sociais uma linguagem vaporwave, que o aproxima muito da alt-right, dessa direita alternativa que elegeu Bolsonaro em 18, aquela troca de sorrisinhos, de amabilidades com o Bolsonaro que ficou muito estranha no debate. Então o Ciro parece estar num momento em que é difícil entender o que ele pretende alcançar. O candidato dele no Ceará está em terceiro lugar. Hoje a governadora do Ceará, que é uma ex-aliada dele, que se desfiliou do PDT por conta de como ele conduziu a política lá, anunciou apoio ao candidato do PT, ou seja, também outra derrota para ele. O PDT tem dado sinais pelo seu presidente, Carlos Lupe, de que não aprova essa conduta e de que não vai fazer equivalência entre o Lula e o Bolsonaro, e em caso de segundo turno deverá apoiar o Bolsonaro. Então ele está caminhando para um isolamento cada vez maior, sem que a gente entenda o que ele tem a ganhar com essa radicalização do discurso dele. Então, acho que isso é importante, porque, como eu disse, a gente está nesse limiar de ter ou não segundo turno, e o que ele fizer pode acelerar ou retardar um processo de desidratação de votos dele. Hoje o Caetano Veloso lançou uma campanha também, Tira Gomes, hashtag Tira Gomes, fazendo uma série de vídeos, já tem 2, dizendo que artista pode tirar voto e pregando a saída dos votos do Ciro. O Ciro, como ele é de passar recibo para tudo, ele certamente vai responder ao Caetano. Será que ele deveria responder ao Caetano? Será que ele tem algo a ganhar entrando numa guerrinha com o Caetano Veloso? Então, é esse tipo de análise que parece estar faltando no entorno político e também de marketing do Ciro nesse momento. Mais tarde a gente vai ter pesquisa, né? Tem pesquisa IPEC, quem sabe a gente já não possa começar a imaginar aí as respostas para algumas dessas perguntas. E toda a expectativa para essa semana decisiva agora, né, Vera? Hoje a gente tem pesquisa IPEC, nessa semana tem o último debate, que é o debate da TV Globo na próxima quinta-feira. E a gente vai continuar conversando bastante a respeito do andamento dessa campanha, cada dia mais quente. Vera Magalhães, muito obrigada e até amanhã. Obrigada, Cássia. Um ótimo jornal para você, para os nossos ouvintes e uma ótima semana para todos.